Olá, galerinha do YouTube! Como vocês estão nesse dia frio que está fazendo aqui em São Paulo? Gente, hoje tá um frio. Como tá aí na região de vocês? Tá mais quentinho? Como foi o dia de hoje? Que agora já é de noite, já são quase 9 horas por aqui. Mas nós estamos aí gravando mais uma aulinha para vocês, para disseminar conhecimento pelo mundo. Caso escutem algumas patinhas, algumas reclamações, é Nininha que está aqui comigo mais uma vez, assistindo mais uma aulinha. Gente, na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre, como vocês já viram aí no título, a independência e o primeiro reinado. Mais uma vez, nosso vídeo vai contemplar 2 temas. Nós já tivemos uma aulinha assim, por aqui. Se vocês não viram as nossas aulas anteriores, por favor, vão lá assistir, porque está bem legal. A gente está se esforçando bastante para entregar um conteúdo legal para vocês. Então, como eu já havia dito, nós vamos falar sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado. Bom, para poder falar desses 2 temas, eu vou ter que trazer vocês um pouquinho para trás no estudo que a gente faz da história do Brasil, Esse para trás vai levar a gente até 1820. Como vocês sabem, essa é a data da Revolução do Porto. Desculpa, pessoal, não é coronavírus não, viu? Só gripezinha de mudança de tempo mesmo. Vou mostrar aí para vocês uma imagem, que essa imagem ela costuma aparecer com frequência, que é da Revolução do Porto. É uma imagem que mostra a reunião em Portugal dos grupos que teriam sido responsáveis por tomar as grandes decisões políticas. A gente vê que tem um clima de discussão, Pessoas em pé e tal. Afinal de contas, as pessoas estavam imbuídas de um espírito revolucionário. Esse termo, revolução, ele aparece sempre em história, como vocês já devem ter notado, E é uma coisa que a gente usa sempre quando está falando de mudanças rápidas na política ou na economia. Em geral, quando a gente está falando dessas mudanças, no século XIX, nos anos 1800, a gente está falando de mudança que envolve o povo, reclamando por algum tipo de maior participação política e assim por diante. Vamos dar sequência aqui. Tô bem cansada hoje, galerinha. Como vocês estão nessa reta final aí de semestre, de ano? Só Deus, Mas vamos ter força juntos e vamos continuar. No caso português, gente, era exatamente isso. Eles queriam que o rei deixasse de ser um rei absoluto e passasse a governar com uma constituição, respeitando um conjunto de leis. E é o grande problema, porque a gente voltou em 1820, porque a gente voltou na Revolução do Porto. Bom, entre as reivindicações desses caras da Revolução do Porto estão o quê? Estavam, no caso, a volta da família real, que estava morando no Brasil, e uma outra que vai afetar diretamente a nossa independência. Esses caras queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, voltasse a ser uma colônia, queria que a gente regredisse em um processo que foi tão importante para a história do Brasil, Não queriam mais aquela condição de Reino Unido, que nós já falamos em vídeos anteriores. Sobre, um dos vídeos é a vinda da família real para o Brasil, que foi o primeiro vídeo que eu gravei para vocês. Deem uma olhadinha lá, que tá bem legal. Bom, algumas conquistas eles até conseguiram. Eles iniciaram o trabalho de elaboração de uma constituição, do tal conjunto de leis, e conseguiram que a família real voltasse para Portugal.
Essa outra imagem que vai aparecer aí para vocês seria a despedida da corte do Brasil. Então a gente vê as pessoas se despedindo com certo ar de tristeza nessa imagem, né, representada aqui. Mas a gente consegue ver todos os grupos sociais brasileiros representados. Então se vê algumas pessoas bem vestidas mais acima, né? Negros aqui e a família real se despedindo, retornando a Portugal. O grande motivo que levou Dom João a decidir retornar a Portugal foi o medo, pessoal. Foi o medo de que ele acabasse perdendo o trono com todas essas mudanças que estavam ocorrendo por lá. Bom, e no Brasil, que situação que ficou quando Dom Pedro VI partiu? É interessante perceber que Dom Pedro VI voltou para Portugal, mas não deixou exatamente o governo do Brasil vazio. Ele deixou o filho dele para trás. Dom Pedro I, representado aí nessa pintura como um homem altivo, né, sério, e que ficou responsável pelo controle do governo aqui no Brasil. Vamos lá. Para garantir, né, que também não se perdesse o controle das coisas por aqui. O Dom Pedro, ele enfrentou alguns dilemas bem sérios, porque ele era português, ele era o príncipe. Ele estava numa condição de ligação, mesmo com seu pai em Portugal, né? Mas as ordens que chegavam lá das cortes portuguesas, daquela Revolução do Porto, eram ordens que contrariavam as vontades de Dom Pedro, contrariavam inclusive os interesses do Brasil. Afinal de contas, os caras lá da Revolução do Porto queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia. Então Dom Pedro, ele era ligação, né? E o que muitas vezes era muito contraditório, era um conflito de interesses muito grande naquele momento. Então, queriam fechar os portos brasileiros, queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal. Muitos grupos políticos aqui no Brasil acabaram dando grande apoio a Dom Pedro. E isso inclui algumas pessoas especificamente, né? O que é sempre válido a gente citar o José Bonifácio de Andrada e Silva. O José Bonifácio foi um grande consultor, um grande conselheiro de Dom Pedro I. Ele até hoje é considerado um dos patriarcas da independência, né? Por conta disso, ele articulou muita coisa, ele estava ali muito envolvido. Ele garantiu que Dom Pedro, por exemplo, tivesse apoio de grandes grupos e insistiu muito na permanência de Dom Pedro no Brasil. Em janeiro de 1822, a gente tem o simbólico Dia do Fico, que é o dia em que Dom Pedro desrespeitou as cortes portuguesas e afirmou que ia ficar no Brasil e não ia retornar, né? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisinha aqui para me mencionar sobre esse dia. Não. Então, e à medida que Dom Pedro foi ficando aqui, ele foi preparando de uma certa maneira, né, o terreno para a independência. Pensou na ideia, né, da gente elaborar uma constituição para o Brasil e ele começou também a preparar um exército. Então, a independência do Brasil foi um processo, né, gente? Não foi uma coisa de ruptura. Não foi uma coisa que Dom Pedro fez de um dia para o outro. Como muitas vezes a gente acaba vendo que ocorreram em outras regiões. A nossa independência foi um processo muito peculiar, muito diferente do normal. Eu resolvi também destacar aqui uma imagem que eu acho que é sempre válido mostrar, que é a imagem da coroação de Dom Pedro. Você vê que é interessante notar que quando o Brasil se tornou independente, Dom Pedro se tornou, né, imperador. E isso gerou uma marca, porque nós éramos
o único país da América a ter se tornado independente e ao invés de ter um presidente, tinha um imperador. Ao invés de ter uma monarquia, ao invés, né, de ser uma monarquia, ter uma república. Isso tudo aconteceu por causa do famoso grito de 7 de setembro de 1822. Seria a marca da independência, o 7 de setembro. Ele já foi representado de muitas maneiras, né? Costuma-se dizer que ele aconteceu quando Dom Pedro retornava de uma viagem de São Paulo, recebeu uma carta do pai exigindo que ele retornasse por causa de todas aquelas exigências das cortes, né? E Dom Pedro resolveu desobedecer definitivamente e romper com Portugal. Agora, gente, o interessante também é a gente notar a maneira, né, como essa data foi marcada. Alguns pintores tentaram mostrar isso, por exemplo, essa imagem aqui de cima, essa primeira imagem, é uma imagem do pintor chamado Moreau. Ele é um francês. E o que é curioso, gente, é reparar que Moreau, não sei, quando ele pensa a independência do Brasil, ele mostra um pouco do que a gente pode imaginar. O que fosse, de fato, um vilarejo, né, daquela época, as pessoas simples, descalças, Dom Pedro ao centro, repara sempre isso, o destaque que Dom Pedro recebe nessas pinturas, e um clima até festivo, né? Agora tem outras representações que são até mais simbólicas. Esse segundo quadro aí de baixo é um quadro de um pintor chamado Pedro Américo, já que esse quadro é um quadro quase político, né? Digamos assim. A gente vê, na verdade, uma representação muito mais formal das pessoas. Existe uma espécie de arco, se a gente perceber, que faz com que Dom Pedro fique ao centro, né? Mesmo das figuras, e faz muito sentido quando a gente liga essa ideia aqui militar, formal, ao tal grito que Dom Pedro teria proclamado no momento da independência, que teria sido o grito da independência ou morte. E aí as espadas para o alto, toda essa coisa meio que representam esse caráter militar, esse caráter de atrito. É o momento da independência do Brasil. É óbvio que a independência não foi um processo simples, houve batalhas entre portugueses e brasileiros, foi preciso contratar inclusive exércitos mercenários, que são os soldados que aceitam lutar por dinheiro para defender o Brasil. Algumas regiões passaram por embates fortes, como na Bahia, por exemplo, e a independência não foi imediatamente reconhecida. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, que já tinha se tornado independente há quase 50 anos e, obviamente, tinha interesse em manter os europeus fora da América, né? Então, eles apoiaram essa independência e em 1825, tanto a Inglaterra como Portugal reconhecem a independência do Brasil. A Inglaterra foi super importante nesse processo, porque ela que negociou o acordo com Portugal para que Portugal reconhecesse de fato, né, a independência brasileira, através do pagamento de uma indenização caríssima, para a qual Dom Pedro não tinha condição, não tinha dinheiro nos cofres brasileiros para pagar. E aí é que a Inglaterra novamente se intrometendo aí na nossa vida, acabou pagando, né, parte dessa indenização. E o Brasil criou aí talvez a sua primeira dívida externa com os ingleses em 1825. Os ingleses sempre na nossa cola, né, gente? Vocês já perceberam? Puta galera intrometida, viu? Bom, gente, as próprias representações de Dom Pedro, elas mudam, né? Nesse período aí ele já aparece como imperador. Se você reparar aquela imagem lá no fundo, se vê que esse é o Pão de Açúcar, né? Aqui no Rio de Janeiro, que era onde Dom Pedro vivia. Aí a gente passa por um outro momento, é aquele que Dom Pedro tem que começar a construir um país de fato, e ele aceitou a ideia de criar uma constituição. Por isso, a Assembleia Constituinte, que já estava sendo montada desde antes da independência. E pensou
na elaboração de leis para a gente poder ter uma organização jurídica mesmo no Brasil. E acontece que as propostas foram todas consideradas muito liberais por Dom Pedro I, ele não aprovou muito, não gostou muito não. E à medida que ele foi se revoltando com as propostas, ele acabou optando por encerrar com a Assembleia. Ele dissolveu a Assembleia, dispensou todas as pessoas e reúne um outro grupo, um grupo de pessoas mais próximas a ele, pessoas que ele tinha escolhido, para criar uma Constituição mais de acordo com aquilo que ele queria, né? A Constituição que ele criou e acabou sendo estabelecida em 1824. Ela ganhou o nome de Constituição Ortogada. Na verdade, Constituição ortogada pelo seguinte, né? Dom Pedro, ele impôs essa Constituição. Ele obrigou que as pessoas aceitassem ela. E o grande diferencial dela é que ela tinha um poder chamado poder moderador. Vocês provavelmente já ouviram falar desse termo, né? Entre as regras dela, dessa Constituição, nós vamos aí entender isso um pouquinho melhor aí a partir de agora. Só um minutinho, uma licencinha. Da aula da sede, viu, gente? Falar demais, desembestada. Vamos lá. Qualquer Constituição criada hoje se assemelha um pouco a essa aí desse período. Vou tentar aqui falar para vocês especialmente a estrutura de poder. O que seria essa estrutura de poder? Seriam as estruturas que o governo de fato, né, que organizam de fato o país. As 3 esferas do poder, vocês provavelmente sabem quais são. São o poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. São essas que organizam o poder até hoje. Poder Meu Deus. Gente, tenham paciência, peraí. Só um minutinho que eu me perdi aqui no meu roteiro. Senão eu desembesta falar pra vocês. Vai. Poder legislativo. Hoje, trazendo para os dias de hoje, nós estaremos falando dos deputados, dos senadores, nos municípios e nas cidades, né, dos vereadores. Esse é o poder legislativo. Poder executivo é o cara que de fato trabalha na parte da administração. Enquanto o legislativo está preocupado com as leis, o executivo está preocupado em executá-las, em governar. A parte administrativa, né? Vamos se dizer assim. Então, hoje quem faz isso são as pessoas como o presidente, o governador, o prefeito. Pelo menos, né? Deveriam ser. E tem o poder judiciário, que faz a vez da justiça, com juízes, com promotores e assim por diante. Bom, vamos tentar aqui falar, gente, só um minutinho que tá dando um certinho problema aqui. Bom, então vamos tentar entender o porquê esse sistema foi pensado. Lá atrás, lá no Iluminismo, a gente já tem inclusive aulinha aqui no canal, assistam, é muito legal. Um camarada chamado Montesquieu pensou nisso, né? Aqui para evitar que uma pessoa só concentrasse, né, esses 3 poderes, como era o caso dos reis absolutistas. E a ideia do Montesquieu era que cada grupo desse aqui se equilibraria e ninguém ficaria poderoso demais. Seria uma forma de impedir que alguém tentasse o total poder absoluto. Então ele dissolveu esses poderes. A organização da Constituição de 1824, ela é mais ou menos essa aí. Inclusive sabemos que outras estruturas existiam, né? Já existia um Senado, uma Câmara de Deputados, existia um Conselho de Estado que tinha as funções parecidas com o que os ministros têm hoje. Há uma grande diferença também da Constituição que Dom Pedro pensou, né? Que ele criou um poder extra
Ele criou o poder, gente, moderador. Além disso, ele incluiu aí nessa Constituição. E aí é que tá. Esse poder moderador só cabia a uma pessoa. Só uma pessoa tinha direito a executar esse tal do poder moderador. E essa só uma pessoa era ele mesmo. Era o próprio imperador, o próprio Dom Pedro. O poder moderador, ele estava acima dos 3 pontos que a gente acabou de falar. Isso significa que qualquer decisão desses 3 poderes, ela poderia ser facilmente suprimida pelo imperador. Era só ele decidir que aquela lei ou que aquela questão judiciária não estava resolvida, que ele poderia revogar o que tinha sido decidido antes. Então você vê que Dom Pedro criou uma maneira de continuar tendo poder absoluto sem ser exatamente um rei absoluto. Então acabou que não adiantou de nada, porque essa nossa Constituição era o que a gente falou na última aula, se você assistiu, próprio lei para inglês ver, estava tentando enganar o povo brasileiro com essa medida aí de poder moderador, né? É interessante porque essa Constituição, ela dura muito tempo. Ela foi até o final do segundo reinado. A gente vê que ela foi até 1889, né? E sempre com a permanência do poder moderador, né? Bom, a maneira que Dom Pedro decidiu governar não deixou todo mundo satisfeito, não. No Nordeste rolou a Confederação do Equador em 1824. Essa aqui é a bandeira deles, vai estar aparecendo aí para vocês. A gente vê um lema ao centro: religião, independência, união e liberdade. A ideia desses caras era que, se fosse para viver sobre esse domínio de Dom Pedro I, um governante que administrava mal a economia, que tinha imposto uma Constituição, era preferível se separar do Brasil, era o que eles falavam, pregavam naquela época. Por isso, uma ideia de confederação. Eles se chamavam de Confederação do Equador porque ficavam próximos à linha do Equador, que passaria por cima mais ou menos nessa linha que divide imaginariamente, né, o planeta em 2 partes. Reuniu principalmente os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, e com uma parte de Alagoas também. Foi uma confederação que tentou separar-se do Brasil, criar uma Constituição e uma Constituição liberal, sem poder moderador, e estabeleceu uma república, ou seja, eles não queriam ser governados por um imperador, eles queriam ter um presidente, queriam votar para escolher esse presidente, né? Ela é marcante porque ela foi um grande questionamento a Dom Pedro I. Ela, infelizmente, não teve sucesso. Infelizmente, né, eu digo pelas pessoas que morreram. Algumas imagens das batalhas lá marcam bem a presença de tropas imperiais, de tropas enviadas por Dom Pedro I, que acabaram conseguindo massacrar essa revolta, impedir que a Confederação do Equador se separasse de fato do Brasil. Um dos caras mais simbólicos a terem sido assassinados nessa história é o Frei Caneca, que é até nome de rua hoje em vários estados, no Rio de Janeiro, São Paulo, todos esses lugares. Acredito que no Nordeste também tenha, não tenho certeza, desse carinha aí. Frei Caneca, ele já tinha sido líder local, né? Ele já tinha participado em 1817 de uma outra revolta, ainda no período em que Dom João estava aqui no Brasil. E o interessante é que Frei Caneca, como religioso, tinha grande apoio das pessoas. Ninguém quis matar ele. Ele acabou sendo condenado, né? Mas as pessoas se recusaram a matar ele, se recusaram a executá-lo. Até que ele foi finalmente morto, como um exemplo para que as pessoas não desrespeitassem mais Dom Pedro. Bom, e a gente discute um pouco como foi o fim desse primeiro reinado, um período de 9 anos, bem conturbado, em que o Brasil precisou se estabelecer como um país.
mas continuava dependente da Inglaterra. Ainda que tenha se separado de Portugal, onde precisou enfrentar batalhas, né, de independência e aonde enfrentou esse problema de uma constituição imposta, que no fim desagradou muita gente, né, mas garantiu o tal poder moderador e, digamos assim, uma força para que Dom Pedro, ao mesmo tempo, enfrentou revoltas internas como essa que acabamos de mencionar da Confederação do Equador. Eu vou tentar dividir, gente, em algumas etapas mesmo essa ideia do fim do primeiro reinado. A primeira coisa, só um minutinho novamente. A primeira coisa que a gente pode dizer que teve implicação no fim do primeiro reinado é a morte de Dom João VI lá em Portugal em 1826. Quando Dom João VI morre, a gente tem uma situação talvez até inédita, né? O cara morreu em Portugal, deixou o trono de lá vazio e o herdeiro dele vivia no Brasil como rei do Brasil. Que solução se encontrou então para isso? Aí, a primeira ideia de Dom Pedro foi o de deixar o trono para a filha dele, e isso a princípio até funcionou, né? Mas 2 anos depois da morte do pai, o irmão mais jovem dele, Dom Miguel, que vivia em Portugal, porque tinha voltado para lá com toda a corte, né, anos antes, decidiu dar um golpe e tomar o trono. Então a família de Dom Pedro, né, a filha dele, iria perder o direito do trono. Um direito que era legítimo, porque Dom Pedro era o herdeiro. E ele tinha aberto mão pela filha. Então, se iniciou aí uma batalha mesmo entre Dom Miguel e Dom Pedro I pela ocupação do trono. Essa batalha consumiu recursos, eu digo recursos porque foram enviadas várias tropas e obviamente Dom Pedro I usou o dinheiro do Brasil, né, para enviar suas tropas para impedir o golpe. E isso inclusive causou problemas mesmo, porque 2 irmãos brigando pelo trono, então foi uma situação super delicada. Essa situação só acabou se resolvendo, de fato, quando Dom Pedro retornou a Portugal para impedir que o irmão pegasse o trono dele, né? Mas isso acabou com a relação de Dom Pedro com muitos brasileiros, porque eles viam ele gastando recursos e tempo, né, com uma questão que não tinha nada a ver com o Brasil, com uma questão que só se dizia respeito a Portugal. E Dom Pedro pegou nossos recursos, nosso dinheiro, as nossas tropas, o nosso exército para defender interesses próprios. Além disso, no mesmo ano de 1828, o Brasil perdeu a Guerra da Cisplatina. O que seria a Cisplatina, né? Nessa época, o Acre ainda não tinha sido adquirido. O Acre depois foi comprado, né? E havia uma região no fim do nosso mapa, depois do Rio Grande do Sul, que fazia parte do Brasil. Hoje essa região é o Uruguai. Mas até essa época era chamada de Cisplatina. E era uma região que era quase sempre disputada entre portugueses e espanhóis. E depois o Brasil entrou nessa disputa. Em 1828, o Brasil ele acaba perdendo essa parte do território depois de uma guerra. E aí sim surgiu o Uruguai, um país separado mesmo aí do Brasil. Então a gente perdeu esse território. Imagina como seria, né? Se o Uruguai ainda fosse anexado aí ao nosso Brasil, que já é tão imenso. Terceiro ponto, né? Mas também foi uma outra marca para Dom Pedro I, de que ele estava fracassando enquanto líder, fracassando enquanto governante, porque ele não estava conseguindo manter o território nacional, o território do Brasil todo íntegro, sem nenhum tipo de perdas territoriais mesmo, né? Ele estava falhando nesses pontos. Um outro grande impacto aí, e talvez o maior impacto que Dom Pedro tenha sofrido no governo dele, foi o assassinato de um jornalista em 1830, mais especificamente em novembro de 1830. Esse jornalista, o Lídero Badaro, ele era um cara liberal e como liberal ele odiava a ideia de que Dom Pedro tivesse
imposto uma constituição onde ele ainda mantinha mais poderes do que qualquer outra pessoa, que é o que nós já mencionamos, que é o tal do poder moderador. O líder, ele era parte da oposição e ele foi assassinado numa situação que não foi exatamente esclarecida, né? E as suspeitas caíram exatamente em cima de Dom Pedro I. Se suspeitou que ele, de certa maneira, tinha manobrado alguns grupos e causado a morte desse jornalista, que tinha sido encomendado esse assassinato para que de alguma forma se diminuísse essa oposição que existia contra ele, né, que partia exatamente de um jornalista, um cara que podia publicar coisas contra Dom Pedro, um cara que podia escrever contra ele. Pesa ainda mais porque as pessoas fizeram o possível para divulgar a morte do líder, inclusive com uma teoria que ninguém pode confirmar ao certo, né? Que havia sido uma última frase que, teoricamente, ele tinha dito antes de morrer, que morre um liberal, mas não morre a liberdade. Ou seja, né? A ideia de que o cara podia até ter sido assassinado, mas aquelas ideias iriam continuar sendo passadas adiante. Bom, quando a gente soma tudo isso e a questão também da derrota na Cisplatina, o envolvimento do trono de Portugal e a situação econômica do Brasil, o Banco do Brasil nessa época chegou a falir nesse período, né? E por fim esse assassinato do líder Badaró, a situação de Dom Pedro foi ficando delicada. Ele começou a receber muitas manifestações negativas, inclusive em uma festa que fizeram para receber ele no Rio de Janeiro, quando ele voltava de uma viagem, já em 1831, uma festa que terminou em uma sequência de quebras de garrafas, ficou conhecida também como Noite das Garrafadas, por conta da extrema violência que aconteceu naquela noite no Rio de Janeiro. E Dom Pedro, então, começa a ser pressionado a deixar o governo. Ele tenta algumas manobras de chamar mais brasileiros para o governo, para serem mais participativos, mas nada vai funcionando. Até que em 1831, a gente chega a um ponto em que os militares acabam se impondo e Dom Pedro I abdica na esperança de manter a família dele no controle do Brasil, né, de uma certa maneira. A monarquia garantir aí que o Brasil continuasse tendo o imperador de preferência da família dele, né? A questão é a seguinte: quem é que tinha direito ao trono brasileiro? O filho de Dom Pedro, um garoto chamado Pedro de Alcântara, que na época da abdicação em 1831 tinha apenas 5 anos de idade, futuro imperador do Brasil. Como é que uma criança de 5 anos de idade vai ter condição de governar um país? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, numa próxima aula que vai ser gravada pelo Guilherme, que vai ser sobre nosso período regencial. Aqui a gente encerra o primeiro reinado. Dom Pedro abdica e retorna para Portugal, onde ele até conseguiria retomar o trono, mas acaba morrendo, né, poucos anos depois de tuberculose, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido algumas coisinhas. Até a próxima!